Eu quero cumprimentar os que nos visitam. Eu recebi aqui apenas uma fichinha do Isaías. Que Deus abençoe sua vida, Isaías. Aqui no cantinho. Que Deus te abençoe, viu, Isaías? Você e a sua família. Outros que já estão vindo mais vezes, já são de casa. Mas eu creio que tem vários irmãos que nos visitam pela terceira, quarta vez. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amado irmão, amada irmã. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas. Capítulo 20. Encontraram? Você mantém ela aí aberta. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos, de acordo com o desenvolvimento do sermão, da mensagem, nós vamos ler os versículos, tá? Mantenha ela aberta que nós vamos utilizá-la várias vezes nessa referência de 2 Crônicas, capítulo 20, que é um capítulo tão maravilhoso da ação de Deus, em resposta à oração, em resposta à invocação de um rei e de toda Israel. Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra, Senhor. Nós te bendizemos pelo Teu cuidado. Nós te exaltamos, Senhor, nessa hora e suplicamos, Senhor, se há em nós algo que não foi confessado, Senhor, se há algo que entristece ao Senhor, trabalhe nas nossas vidas e nós pedimos perdão pelas nossas faltas, que o Senhor possa nesta hora, Senhor, edificar nossas vidas com a Tua santa palavra, que sejamos fortalecidos, renovados, amparados pelo Senhor, e que a Tua boa mão possa nos conduzir, assim como o Senhor conduziu o Teu povo em todas as épocas e continuará sustentando. Que a Tua palavra nesta hora, Senhor, venha trabalhar, venha nos fortalecer, venha nos revigorar no poder do Teu nome, Jesus. Nós oramos ao Senhor de maneira que dependemos da ação do Teu Espírito sobre nossas vidas. Assim nós oramos assim em Teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, o tema desta noite, especial devido ao nosso culto de Santa Ceia, nós sempre pausamos a nossa exposição e temos no domingo da ceia uma pregação especial voltada de maneira a percorrer outros textos da palavra do Senhor. Uma das grandes questões dos nossos dias, e podemos dizer de todas as épocas, é de fato em que acreditar. Como confiar que algo que nós hoje aprovamos, conhecemos, amanhã não será mudado, não será levado. Eu me lembro há alguns anos atrás que o governo do presidente Collor levou de muitos aquilo que era para muitos a segurança das suas vidas. A poupança foi confiscada no Brasil. Agora imagine, as pessoas nos nossos dias, quando colocam a sua confiança e acreditam que a condição econômica é que sustenta, às vezes pode acontecer até uma intervenção do governo, como aconteceu já lá nos anos 90, início da década de 90. Mas não só. Os Estados Unidos têm um avião, ou mais de um, né? São vários, que consegue ir numa outra nação
explodir uma estrutura subterrânea gigantesca e conseguir com êxito frustrar os planos do inimigo. Mas essa mesma nação, com tamanho poderio militar, lá em 11 de setembro de 2001, viu a nação abalada, viu a nação toda manchada de sangue e fuligem, porque 2 aviões, por meio de terroristas, destruiu as Torres Gêmeas, abalando não somente as Torres Gêmeas, mas abalando a própria nação da América. A realidade, amados irmãos, que estar firme nos nossos dias, estar firme nesta vida, é algo muito desafiador. E nós temos aqui nesse texto algo para nós apegarmos de todo o nosso coração e guardarmos para a nossa vida. O texto que nós leremos, ele trata a respeito do rei chamado Josafá. O rei Josafá, ele era filho de um rei piedoso chamado Asa. O rei Josafá começou a reinar com 35 anos. Ele subiu ao trono com 35 anos e reinou por 25 anos. O rei Josafá, a palavra do Senhor em 2 Crônicas diz que ele era alguém que buscou o Senhor de todo o coração. Alguém que buscou ao Senhor de todo o seu coração. Mas como nós sabemos, os nossos heróis das Escrituras, eles têm pés de barro, todos eles. O único que não possui pés de barro, ele é perfeito em glória, é a pessoa de Cristo Jesus. Mas o capítulo 18, você pode voltar aí uma página, vai nos relatar que Josafá tem a sua queda. Essa queda começa com uma aliança que ele faz com Acabe. Acabe é o rei do norte. Sua esposa é famosa, Jezabel, um casal terrível, um casal maligno. Josafá é rei do sul de Israel, a região de Judá. Então Acabe, sendo o rei do norte, Josafá cai na tentação de fazer uma aliança política e militar com um homem que era rei, mas não temia o Senhor. E o que aconteceu? Para celebrar essa aliança, Josafá aprova o casamento de seu filho com a filha de Acabe e Jezabel. Então nós temos uma aliança entre esses dois reis. Mas tem um detalhe: Josafá se deu muito mal com tudo isso. Pior foi para Acabe, porque os dois foram para uma guerra. E durante essa guerra, Josafá, na última emboscada, num momento difícil, ele invoca o Senhor. O Acabe, ele era um rei totalmente avesso ao Senhor. E Acabe foi morto. Foi lançada uma flecha ao alto e acabou acertando Acabe. De maneira que quem direcionou aquela flecha foi o Senhor Todo-Poderoso. Ali acaba a história de Acabe. E Josafá escapa por um triz. Uma aliança errada para favorecer o seu reino, dar a Josafá estabilidade, e agora ele tem uma grande lição. Essa é a primeira batalha onde Josafá se revela alguém que busca aliança com quem não deveria, busca estabilidade com quem não poderia. Mas agora Josafá está maduro. É um falho homem, mas agora Josafá nos dá lições de como invocar o nome do Senhor, de como fazermos para vencermos aquilo que tantas vezes nos causa medo.
A palavra do Senhor diz assim, verso 1. Depois, capítulo 20, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Amados irmãos, uma das coisas que nós evidenciamos na nossa caminhada é que o medo pode sim nos confrontar. Nós não negamos o medo, mas também nós não superestimamos, nós não inflamos esse medo. E Josafá vai nos deixar algumas lições nesta noite. Eu repito o tema nessa noite: permanecer firmes no Senhor. Um primeiro aspecto: permanecer firmes no Senhor é invocar o seu nome, é orar diante do nosso medo, é invocar o nome do Senhor diante daquilo que nos aflige, porque nós não queremos sermos negacionistas, nós não temos medo. É um erro, para não dizer uma palavra mais forte. Todo mundo pode e já passou ou vai passar por um sentimento de medo, mas também nós não vamos dar ênfase demais para o medo, porque nós temos uma resposta de um servo de Deus, nós temos resposta das Escrituras, o que fazemos diante do nosso medo. Então, o convite é permanecer firmes, de modo a invocar o nome do Senhor. Leia comigo, verso 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Imagina a cena: adultos e crianças. As crianças dos crentes fazem parte do povo de Deus. Por isso tem que ensinar desde menino ele a amar a palavra do Senhor, ensinar a se comportar no culto, ensinar a valorizar o momento de adoração, porque nós e nossa casa somos chamados a buscar a presença desse Deus. Josafá reúne, pede para que tenha uma congregação toda reunida, mas não para fazer um discurso, mas para buscar o Senhor. Verso 5. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Não foi feito na casa de Josafá, não foi feito no local político. Josafá sabia que a situação era tão terrível que não tinha outro recurso a não ser buscar o Senhor. Opa! Lição aprendida. Um homem que antes, quando a situação estava até mais favorável, foi fazer aliança com pessoas que não tinham temor a Deus. E no caso, sobretudo, o rei, quando Josafá procura o rei Acabe, ele não consulta o Senhor e faz alianças com Acabe. Agora, diferentemente, ele não procura a aliança de homens, ele não busca em primeiro lugar um recurso humano, ele se prostra. A expressão é clara. Josafá invoca o Senhor e chama toda a congregação de Israel a se reunirem na casa do Senhor, diante do pátio, a orar ao Senhor. Agora pega a sua Bíblia e acompanha a oração de Josafá.
verso 6. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão direita, ou melhor, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele tem morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, verso 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Verso 11, eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Vamos juntos essa parte, até o final do verso 12, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Amados irmãos, essa foi a oração de Josafá. Josafá toma atitudes que nós podemos tomar lições valiosíssimas. A primeira reação de Josafá diante do medo foi invocar o nome do Senhor. A relação onde permanecer firme, mas sentir medo, é uma grande oportunidade de invocarmos o nome do nosso Deus, fazer dele o nosso refúgio, procurá-lo em primeiro lugar. A primeira reação de Josafá foi manifestar dependência. Nós temos um Deus que se agrada daqueles que dependem dele. Toda a relação de Israel, quando invocava o nome do Senhor, pedindo sabedoria, orientação, Deus se agradava. Quando os homens agiam de maneira impulsiva, confiados nos próprios recursos, eles se davam mal. A palavra do Senhor nos mostra que agora Josafá, ele toma atitudes que eu e você temos que aprender, como por exemplo, proclamou no meio do povo, verso 3, volte comigo, decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá, proclamou um jejum em todo o reino. Que coisa impressionante. O jejum aqui manifesta dependência, urgência da manifestação poderosa do Senhor. É uma ação de se humilhar diante do Senhor. Era muito comum os israelitas, e sobretudo os reis piedosos, diante de uma calamidade, vestiam roupas de sacos, colocavam cinza sobre a sua cabeça, e também invocavam o nome do Senhor por meio de jejuns. Uma manifestação colocando o Senhor em primeiro lugar, a prioridade em nos dar respostas, em nos livrar dos nossos temores, é invocá-lo. A palavra do Senhor no verso 5, verso 4 e verso 5, nos mostra que ele reuniu todo o povo para orar no templo. Eu fico admirado com Josafá, porque eu pastoreando 90 não consigo juntar todo mundo? 100? Você já pensou? Mas por que, Meire?
urgência do problema. Porque quando o problema não é grande, não te aflige, você diz, é com outro ali, ó. Mas quando a realidade se trata de maneira plural, o que acontecer com o meu irmão ali, vai chegar em mim. O líder disse, invoquemos. Ele podia falar, não, vamos juntar aqui os líderes, os príncipes, eu sou o rei e nós vamos invocar o Senhor. Podia ou não podia? Podia, faria errado. Ele reconhece que invocar cada pessoa que pertencia a Israel é convocar o povo de Deus. E o povo de Deus, Deus tem um cuidado sobre o seu povo. Quem que deve se humilhar e invocar o nome do Senhor? O seu povo. E o seu povo se trata todos que fazem parte da congregação. A nação de Israel nos dá um bom e belo exemplo. Nós devemos nos reunir mais para invocar o nome do Senhor. Quarta-feira, não tinha pensado nisso. Quarta-feira é um bom dia para que você venha orar pela sua igreja. Eu não estou contente aqui não. Estou perdendo aqui para o prostíbulo. Quem já orou para o prostíbulo sair daqui da região? Tá, umas 2, gato pingado. Eu tenho que sair daqui e olhar para o lado. Agora eu faço questão para os irmãos. Dá uma olhadinha agora para o lado de lá. Aí eles baixam a cabeça. Que desgraça, hein, pastor? Vamos orar comigo para ele sair dali? Vamos orar para que Deus nos faça uma igreja evangelista na cidade de Uberlândia? Nós não queremos, Senhor, a limitação do povo de Deus aqui, quem define se vai ser 100, 50, 200, é o Senhor. Mas e a nossa parte? Estamos orando ao Senhor? Talvez não. Porque nós não conseguimos colocar como prioridade. Josafá nos ensina uma prioridade. A oração congregacional é fundamental para uma igreja, para o povo de Deus que deseja vitórias. E meus irmãos, quem vai levar o nome exaltado aqui será a pessoa bendita de Jesus Cristo. O povo, verso 3, percebe que tem um líder que conhece o Senhor. Uma coisa importante que você tem que saber sempre: você é um servo de Deus que manuseia a palavra de Deus? Sim? Ou misericórdia? Mas aí você posta lá, Reforma Protestante, sola escritura. Bonito, né? Mas se você não manusear a Bíblia, se você não estudá-la, como é que você vai conhecer esse Deus poderoso? E como é que você tem coragem de dizer sola escritura? Se você não coloca os seus olhos diante das promessas, do cuidado e da provisão desse Deus. Como é que vai ser? Josafá dá um exemplo. Perceba a relação no verso 6. Olha o que ele diz. Ele destaca que Deus é pequeno ou Deus é poderoso? Soberano. Ele conhece Deus. É por isso que você, meu irmão e minha irmã, todos os dias saiba de uma coisa: você não sabe a prova que vem à frente. Nós não sabemos o desafio que vem na segunda-feira. Saiba de uma coisa: se você perder tempo hoje em não conhecer esse Deus, quem Ele é, a sua grandeza, talvez você não vai ter forças de invocá-lo. Josafá invoca conhecendo. Em nós, nada. Em nós, nada. Mas no Senhor, nós encontramos a nossa dependência. Não sabemos o que fazer, verso 12. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Talvez você nunca tenha vivido uma situação assim, mas talvez ela chegue antes do que você imagina. A maioria já viveu, e nós temos que tirar a lição que Josafá tirou. Ele aprendeu que, em primeiro lugar, o que se faz para permanecermos firmes
é invocar o nome do Senhor de todo o nosso coração, rasgar o nosso coração e nos prostrarmos dizendo: Tu és Deus, soberano, e nós confiamos em Ti. Ele também ensina o povo a olhar para o Senhor. Grande rei, piedoso. Josafá era tão piedoso, crente, só podia ser presbiteriano. Teve um período lá, ó, pessoal aqui não está sabendo de Bíblia não. Chama aí os líderes. Vai discipular a região todinha de Judá. Ele gastou verbas públicas do tesouro real para enviar mensageiros, mestres, que ensinasse a lei do Senhor para a nação de Judá. Olha que belo, que lindo exemplo de um governante, preocupado com a vida espiritual do povo que ele reinava, e dizendo assim de maneira clara e didática: olha, eu sou o rei de vocês, mas vocês precisam conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Josafá ensina o povo a como invocá-lo, colocar os olhos no Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 20, verso 7. Eu vou ler na Nova Almeida e atualizada. Os que estão comigo aqui, ó, leiamos bem forte. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam na economia, outros no pé de meia, na palavra do doutor X, na ciência. Mas o crente é convidado em primeiro lugar a invocar o nome do Senhor. Deus pode usar os médicos, e usa. Deus pode nos dar sabedoria para administrarmos as nossas finanças, e Deus dá, para sermos bênção na vida de outros. Mas em primeiro lugar, a nossa posição é de dependência e devemos invocar o nome do Senhor. Quantas vezes, antes de você tomar uma medicação, você parou, dobrou os joelhos e orou? Quantas vezes? Ah, pastor, só tomo dipirona. Então tá bom, né? Tranquilo, né? Aguardando a febre passar. A dor de cabeça. Será que nós, de fato, invocamos o nome do Senhor em primeiro lugar? Vou mandar minhas filhas para a escola. Você confia na confessionalidade da sua escola? Ah, porque eu pago alto. E pode ser uma fraude ainda. Você tem orado para que, em primeiro lugar, a sua casa conheça o Senhor, não porque você está investindo, mas porque em você não há força, mas os seus olhos invocam o nome daquele que tudo pode. A relação em nossas vidas é uma dependência por meio da sua oração, da invocação, do quebrantamento, do jejum. Um segundo aspecto, permanecer firmes é confiar na palavra. Olha, Josafá ficou sabendo, está vindo um grande grupo contra você, Josafá. A notícia chegou no ouvido de Josafá, ele fez uma conta e falou: eles são mais do que nós. Estou com medo. E agora? Em primeiro lugar, invoca o Senhor. Em segundo lugar, verso agora, abra sua Bíblia, verso 14, 20 e 14. Então, qual que era a posição de Josafá? Dependência. Amém? Foi orar, foi invocar o nome do Senhor, se humilhar, jejuar, fez tudo o que um crente tem que fazer. Mas ele precisava da direção do Senhor.
verso 14. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaziel disse: escute com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, verso 16, vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Amados irmãos, por que Josafá se prostra? Por que Josafá se coloca numa posição de rendido? Porque agora a palavra do Senhor veio sobre eles. Deus trouxe a sua palavra para o seu povo. Deus de maneira poderosa responde Josafá. Verso 20, leia comigo. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Façam o quê? Creiam no Senhor. Espera aí, pausa. Os inimigos estão lá ainda, são milhares. Josafá invocou o Senhor, se humilhou, e a palavra do Senhor veio sobre Josafá, veio sobre o povo. Agora Josafá tem a palavra do Senhor. E os inimigos continuam lá. Josafá tem quebrantamento e agora tem a palavra. Aí ele encontra o povo dele e diz: creiam no Senhor. Josafá continua vendo os inimigos chegando, mas sobretudo Josafá agora está com seus olhos no Senhor, confiado no Senhor. A despeito do que está ainda enfrentando, ele está confiado. Se o Senhor disse, eu confiarei e cada dia caminharei dessa maneira seguro na pessoa e na palavra do meu Senhor. Note, Josafá recebe a palavra com fé. Josafá ouve que a peleja, verso 15, de quem que é a peleja? De Josafá? Dos levitas? A batalha contra esses inimigos não é deles. Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Josafá crê. Josafá agora, verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e tem confiança na palavra do Senhor,
Deus falou com eles, eles estão confiados na palavra do Senhor, e agora eles adoram, eles louvam, eles exaltam o Senhor. Como é que é, Denner? O cântico que te fazia 30 anos que eu não cantava? O refrão. Jesus virá outra vez aqui, quem crê? E a nação começou a cantar, Jesus virá. É claro que a letra não era essa. Ele já fez no nosso meio e vai fazer novamente para a glória dele. A relação, quando Josafá adora, ele está de fato convicto, e ele leva uma nação toda a adorá-lo, adorar o Deus de Josafá. Amado irmão, amada irmã, nós temos algo a aprender fundamental aqui nessa passagem. Você conhece Hebreus 11:1? Quem conhece de cor? Levanta o dedinho aí. Muitas versões, né? Vamos lá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Fé é certeza, se Deus falou, acontecerá. Não estou vendo, mas estou confiado. No quê? No Trump? No governo que virá em 2026? Não. Estou confiado, estou confiada nas palavras do Senhor, de maneira que elas são verdadeiras e não podem voltar, elas sempre cumprem o seu propósito. Amado irmão, amada irmã, nós precisamos agir como Josafá. Josafá tem pés de barro. Daqui a pouquinho você vai ver quem que é o perfeito Josafá. Mas nós sabemos que Josafá, ele agiu de maneira que agora, quando a palavra do Senhor é lida, ou melhor, proclamada, porque foi um profeta ali, eles não tinham esse livro, eles não tinham. A revelação estava sendo progressiva. Deus falou com o povo, e aquele homem creu na palavra do Senhor. Quero te falar uma coisa importantíssima. Acabamos de comemorar 508 anos da reforma. Deus continua falando com o seu povo e fala por meio da sua palavra, e essa palavra revelada tem respostas a qualquer dilema que eu e você enfrente. Você não precisa ouvir, vamos lá para procurar a guru crente. Não. Você procura aqui, com temor, santo temor, dizendo: Senhor, fala comigo, preciso de sabedoria. Senhor, estou com o coração apertado, o que fazer, como reagir? Mas uma coisa, Senhor, eu quero fazer, eu vou gastar tempo com os meus olhos na Tua palavra, eu vou gastar tempo ouvindo boas pregações, que possam ser bíblicas, centradas na pessoa de Cristo, para nutrir meu coração. Um terceiro aspecto, permanecer firmes, é cantar com fé. É cantar com fé, mesmo no vale. Uma coisa é cantar aqui na Semear tudo bonitinho, de terninho. Por sinal, que turma bonita, hein? Antônia, agora não é só mais o pastor. Todo mundo aqui virou agora na estica, para louvar o Senhor no dia do Senhor, na ceia do Senhor. Você já imaginou? Cantar no louvor da igreja é uma responsabilidade, Tiago. Cantar quando a coisa não está boa é um ensino que os levitas aqui desse tempo nos mostram. Você já pensou? Verso 21, pega a sua Bíblia aí. Os inimigos estão lá. Olha que estratégia. Depois de aconselhar com o povo, Josafá designou
os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de terno, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagina um pelotão, na frente do pelotão, Paulo, é os cantores, e lá vão eles, vamos louvar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor disse que essa peleja não é nossa, Ele está conosco, nós o invocamos, nós nos humilhamos. Perceba a tarefa de casa. Ninguém pode vencer sem primeiro invocá-lo de todo o coração. Rasga o seu coração na sua casa, rasga aqui na igreja, mas rasgue o seu coração diante do Senhor. Diga: Senhor, em mim não tem forças, não sou capaz, mas eu confio em Ti. O Senhor fala com o seu povo, essa palavra é viva, ela é mais penetrante que espada de 2 gumes, ela corta, ela nos edifica, ela traz respostas, ela nos confronta. Ame essa palavra, e quando essa palavra vier sobre o seu coração, você vai sair cantando, louvando. Imagina a cena, agora um exército e à frente a equipe de louvor, e eles estão assim: confiados em Ti estamos, damos graças ao Senhor, e o inimigo está lá do outro lado. Você já pensou? O menos crente fala assim: misericórdia, na hora que nós virarmos ali no vale, vai estar de frente os inimigos. E aí eles tinham que fazer o quê? Rememorar, trazer à memória a palavra do Senhor. Confie, essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha. Confie, continue louvando o meu nome. Ah, amado irmão, amada irmã, a adoração foi a única arma que Josafá e toda Judá utilizou. A adoração. Verso 22, e quando eles começaram a cantar e louvar o Senhor, no momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram os inimigos derrotados. Quando o povo de Deus confiou na palavra do Senhor e continuou marchando e louvando e bendizendo esse Deus. Amado, qual garantia aquele levita tinha? Uma: confiado estou nas promessas que o Senhor estabeleceu. Nós, amados irmãos, devemos a cada momento observar que nós, povo de Deus, deve permanecer firme diante do medo, orando, apresentando o medo, a angústia diante do Senhor. Nós devemos, amados irmãos, a cada dia buscar da palavra do Senhor, e de maneira que essa palavra venha penetrar nossa alma, gaste tempo com ela. É por meio dela que Deus vai te fortalecer, é por meio dela que Deus trará saídas para a sua vida. O povo permanece firme cantando, o povo permanece firme amando e ansiando pela resposta do Senhor. O povo permanece firme quando louva, exalta, enquanto vai atravessando os vales, confiados que a vitória virá da mão do Senhor. Os inimigos se confundiram. Verso 22. 23 agora. Porque os filhos de Amon, de Moabe, se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado
com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Olha só, a ação de Deus sem enviar nem meio anjo, foi só confundi-los. E eles saíram brigando entre eles mesmos, e eles se mataram naquele local. E o povo de Israel, a nação de Judá, quando chega no vale e encontra só pessoas mortas, com as suas armas todas lançadas no chão, gastaram 3 dias recolhendo os despojos de guerra, porque o Senhor fez do vale da morte o vale da bênção. Você já louvou o Senhor alguma vez? Falou assim: ó Senhor, aqui era o vale da morte. Quem está me entendendo? Aqui era o vale da morte. Situação difícil, não tinha saídas, vale da morte para o casamento, vale da morte para a minha vida, vale da morte porque eu não tinha esperança nenhuma. Mas o vale da morte foi transformado na manifestação amorosa do Deus que é todo poderoso e reverteu sua vida, sua história, a sua caminhada. Nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Nós louvamos esse Deus que transforma vales de morte em locais onde Deus ordena a sua bênção. O vale da batalha, o vale de Berecá, se torna o vale das bênçãos. Verso 26. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, aquele local, aquele lugar, é chamado de vale de Berecá até o dia de hoje. Amado irmão, aprenda uma coisa, que é uma lição muito simples. Seja você um crente que de fato confia nesse Deus e o invoca, seja em qual momento você esteja vivendo a sua vida, você o coloca como prioridade, você o invoca, você se prostra e você diz: fala comigo, Senhor, fala comigo, preciso de sabedoria, preciso de direcionamento, preciso de respostas. E sabe de uma coisa? Ainda que a resposta não venha claro, ainda que você não tenha todo o discernimento, continue confiada, continue confiado, continue adorando a esse Deus, e saiba de uma coisa: Deus irá falar conosco, porque Ele não é mudo, Ele fala com seus filhos, e nós devemos manter a posição. Qual posição, pastor? De adoradores dia e noite. Tem que falar? Posso falar? Ou não, Marquinhos? Marquinhos é um bom termômetro, mas eu vou falar. Exemplo prático. Está atravessando um vale terrível e vive a vida cristã assim, gastando tempo, maratonando, perdendo culto, deixando a Bíblia empoeirada. Saiba de uma coisa: você não está sendo um crente confiado e dependente da ação do Senhor. Você talvez está confiado que você vai resolver. Saiba de uma coisa: o Senhor nos chama, a despeito de qualquer resposta, estejamos aqui congregados, estejamos aqui juntos, estejamos aqui invocando o nome do Senhor, porque no nosso meio o Senhor ordena a sua bênção. Por pouca coisa o crente para de ler a Bíblia, para de orar, para de vir nos cultos, porque a solução ele está achando que chega por osmose.
uma hora aparece. Os inimigos são reais. Os problemas, não preciso te falar, são reais. Mas nós temos um Deus poderoso e nós devemos levá-lo a sério, de modo que nós o invoquemos todos os dias das nossas vidas. Quer uma palavra para você, que você tem que sair daqui hoje? O fundamento. Como é que você vai permanecer firme? Um arquiteto americano desenvolveu algumas técnicas de construir edifícios à prova de desastres, terremotos, maremotos. Mas a frase mais importante desse arquiteto, esse engenheiro, foi o seguinte: o importante não é apenas como uma estrutura é construída. Pode ser do ArcelorMittal lá, né? ArcelorMittal. Obrigado. Eu vi na propaganda e lembrei. Pode ser a melhor ferragem que você conhece. Ele disse o seguinte: o importante não é apenas como uma estrutura é construída, mas onde ela está construída. O que faz a diferença para permanecermos firmes diante dos medos, diante dos temores, diante de tudo que se levanta nesse mundo, é fazermos uma pergunta: aonde eu estou firmado? Se eu estou firmado nas minhas condições financeiras, na minha capacidade intelectual, ou se eu estou firmado na rocha que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você tem condições de suportar os ventos e as rajadas diante da sua vida, da sua casa. Firmados em Cristo. O convite desta noite, amado irmão, é que assim como a nossa vida, nós temos tantos desafios. A nossa vida espiritual só há um lugar que é seguro. E esse local se dá na pessoa bendita de Jesus Cristo. Note Josafá. Novamente o verso 20 e 20. Parte B. Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nas profecias, ou melhor, creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Amado irmão, quer viver uma vida segura? Vida segura não impede tempestades. Não foi isso que nós aprendemos no pequeno grupo, Roger? A diferença não está no material. A diferença está no fundamento. Um constrói a sua casa na areia, nos valores humanos, na capacidade intelectual, mas outro, a despeito de ter tudo isso, ele constrói a sua casa na rocha, confiado dia e noite na pessoa bendita de Jesus Cristo. Perceba que lá o texto diz que vem ventos sobre a casa firmada na areia, e também ventos e tempestades contra a casa construída na rocha, mas quem está na rocha permanece firme. Você pode ter medo, ansiedade por um mês, por um tempo, mas você não pode viver assim, porque você tem a rocha para conduzir a sua vida e dizer: eu estou confiado no meu Redentor, o meu Redentor vive e Ele é a rocha da minha alma. Quero terminar. Josafá nos mostra que a vitória não depende de armas humanas, mas de estratégias de dependência espirituais, revelando a nossa condição de pequenos diante do Senhor. Josafá tem pés de barro. Aqui, leia na sua casa todo o capítulo. Rogério Gomes, como não levar para o PG
um outro tema desse. Você gosta, né? Mas aqui a diferença entre a teologia da prosperidade e a teologia bíblica está aqui agora. A diferença é que Josafá, quando invoca o Senhor, ele faz de Cristo o seu comandante das batalhas, ele faz de Cristo, ele faz do Senhor o seu general de guerras. Cristo Jesus é o Josafá perfeito. Cristo Jesus é aquele que vai à nossa frente. Cristo Jesus é o nosso rei perfeito. Cristo Jesus é o nosso general. E se nós estamos marchando confiados no nosso general, nós teremos vitória. Amém ou não? Numa igreja um pouco pentecostal, eu diria: glória a Deus, aleluia. Aí, ó. Qual que é a diferença da teologia da prosperidade, pastor, e a igreja reformada? Quem quer viver de maneira vitoriosa? Todo bônus tem seus ônus. Aqui nessa terra, a conta só fecha na cruz, irmão. Não tem como você viver aqui como vitorioso aos olhos do mundo. Abra sua Bíblia, não tem como não ler esse texto. Romanos 8:36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuadamente. Olha só os crentes, Paulo dizendo: nós somos colocados à morte, diante da morte. Os romanos nos perseguem, os judeus nos perseguem. Fomos considerados como ovelhas para um matadouro. Mas vamos juntos. Em todas estas coisas, porém, somos mais. Você quer de fato viver uma vida vitoriosa? A vida vitoriosa não é isenta de problemas, de ansiedades, de tristezas. A vida vitoriosa é ter a vida centrada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Você está padecendo, mas diz: eu estou confiada no Senhor. Fui visitar a Sueli, e ela me disse: pastor, fiquei muito tempo aqui, a psicóloga veio aqui para ver se eu não estava tantã. Aí a psicóloga abriu a boca para perguntar: como é que você está? E a Sueli disse: como eu estou? Que boa pergunta. Eu estou assim, 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 depois de 40 dias internado, assim, assim, eu estou crendo que o Senhor Todo-Poderoso cuida de mim. Vitorioso nesta vida não é estar tudo certo. Vitorioso nessa vida é saber que o Senhor Jesus morreu em nosso lugar, nos trouxe a graça de vivermos agora uma vida para toda a eternidade na sua presença. E o que nós vivemos aqui é para honrá-lo diante dos desafios. Está no vale? Oportunidade gigante de você conhecer esse Senhor chamado Jesus Cristo de Nazaré. Renda-se hoje a Ele. Como é que é, Nath? Deixa Ele quebrar a pessoa do ego. Quanto ego nós carregamos, né? Porque nessa vida tem que dar certo isso, tem que dar certo aquilo. É assim que você caminha? Tem que dar certo aqui. Por que que não deu certo assim? Por que que isso não aconteceu? O ego transformado responde assim: eu não sei por que que não aconteceu, eu não sei por que que ainda não veio, mas uma coisa eu sei: se vir ou se não vir, eu estou seguro, firme na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se você entender essa lição, já valeu os problemas que eu e você enfrentamos. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Olha como que você é vitorioso, irmã, hoje, dia do finados, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você, nossas vidas, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a vida vitoriosa, bíblica, centrada na pessoa do nosso Redentor. Fique em pé, vamos orar.